Estamos de volta com o Band Entrevista. O meu convidado de hoje é o obstetra e ginecologista Dr. José Gaspar. Doutor Gaspar, é importante ter parto normal, mas os hospitais estão preparados? Por exemplo, em Salvador, a gente tem vaga suficiente na área pública e na área privada? Silvana, nós fizemos um estudo, eu e um outro colega, Dr. Antônio Carlos Vieira Lopes, onde observamos duas coisas interessantes. Uma, que a rede pública de Salvador tem leitos suficientes para a obstetrícia. Só que, como ela atende também a região metropolitana, então ela dobra o número de usuárias. Então, por isso, a rede pública termina também faltando leito, porque a rede pública atende todos os lugares, além da região metropolitana, atende Porto Seguro, atende Teixeira de Freitas, Eunápolis, ou seja, tem mulheres que vêm para a maternidade Zé Maria de Magalhães, que é a maternidade de referência, e que saem de lá para vir para cá. Tem cidades do interior da Bahia onde não nasce mais gente. Ninguém pare, ninguém nasce. Os prefeitos estão começando a ficarem preocupados, né? Porque recebem per capita, por número da população, e não tem nascimento. Porque entrou em trabalho de parto, manda para outro lugar. Então, a gente precisa estar, né, com isso, né, em foco. O setor privado tem falta de leitos. Por quê? Porque ao longo de algum tempo em Salvador, alguns hospitais com maternidade fecharam leitos. Então, o Hospital Santa Isabel fechou leito de maternidade, o Hospital Evangélico fechou leito de maternidade, o Hospital Espanhol fechou, abriu, o Hospital Salvador fechou, abriu, hoje atende, entendeu, ao setor público. Que ótimo que tem um hospital do nível do Salvador que atende ao setor público, mas enfim, o número de leitos no setor privado, entendeu, diminuiu, o que leva Salvador a ter uma indicação de cesárea que não deveria ser indicação, que é única no universo, é única no cosmos, que é cesárea por falta de vaga. A mulher fica com receio, com medo de entrar em trabalho de parto, de ir para o Hospital Santo Amaro, ou ir para o Hospital Português, ou ir para o Hospital Aliança, ou qualquer outro hospital, Jorge Valente, enfim, Sagrada Família, e não tem vaga. Né? Então eu disse, olha, eu marco logo uma cesárea, porque eu sei a hora que eu vou marcar, garantida. Garanto minha vaga, tenho o meu bebê e fico tranquila. A gente não deve, tá certo, ter mais essa indicação de cesárea, que é falta de vaga, não existe Agora, isso. Agora, o senhor falou no bloco anterior que muitos bebês, um percentual grande de bebês, acabam tendo que ir para a UTI neonatal, exatamente por causa da cesárea. Isso também tem impacto na abertura de vagas, por exemplo, numa maternidade? Claro, toda vez que você tem, entendeu, a neonatologia sem vaga, isso traz um impacto na porta de entrada do hospital. Por quê? Porque se a UTI não tem vaga, você não pode internar primeiro os prematuros. Por quê? Porque se a UTI não tem vaga, um prematuro com certeza precisará de um leito de neonatologia. E os partos a termo, também como são muitos de cesáreas marcadas com 38 semanas, geram um impacto, entendeu, também sobre a neo. E aí o hospital fica com receio de internar paciente para parto e não ter leito de neo se porventura um bebê fizer, por exemplo, uma taquipneia transitória adaptativa e precisar de neo. Então, gera também um impacto importante com relação à entrada na porta do hospital. Ou seja, é um ciclo onde as entidades médicas estão muito preocupadas, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Baiana de Medicina, Sindicato dos Médicos, e tem feito reuniões com ministérios públicos, os planos de saúde, entendeu, para variar, não dão a menor atenção. Por quê? Porque não se tem um número de leitos específico de obstetrícia, apenas tem número de leitos na cidade de Salvador no setor privado. A ANS entende isso e pronto. Então, não há preocupação, os planos de saúde não vão para as reuniões, entendeu? E aí você tem dificuldades quanto à remuneração, dificuldades quanto a leitos de hospital, remuneração dos hospitais pelo plano de saúde, e quem não deveria estar submetida, tá certo, a todas essas questões, que é a mulher, que é aquela paciente grávida que precisa parir, que precisa ter seu bebê, zelar pela saúde sua e de seu bebê, fica, num determinado momento, se vendo obrigada até a fazer uma cesárea por medo de não ter vaga. O que tem de melhor no parto normal? Qual é a vantagem para a mulher, para o corpo da mulher, em ter um parto normal? Existe uma questão muito clara. Diminuição de sangramento pós-parto, certo? O fato de você não ter que fazer uma cirurgia, as pessoas precisam ter isso em mente. Uma cesárea é uma cirurgia. Você abre 7 camadas, você abre o abdômen, você abre o útero, entendeu? Você retira o útero. 7 camadas, doutor? São 7 camadas, são 5 camadas no abdômen, pele subcutânea, aponeurose, músculo e peritônio. Chega-se no útero.
afasta-se a bexiga da parede uterina, abre-se o útero e aí faz-se a cesárea, que é o nascimento. O parto da cesárea é o momento do nascimento, o resto é cirurgia. Então, você tem os riscos inerentes a todo procedimento cirúrgico, de uma anestesia mais aprofundada, de uma lesão de bexiga, de uma lesão de vísceras próximas, entendeu? Que é muito pequeno, mas, de repente, não deve ser desconsiderado. Então, o parto normal, o fato da mulher parir normal, ter seu bebê sobre seu corpo, fazer contato pele a pele, aleitamento de primeira hora, ir com a mãe para o quarto, não separar mãe de bebê nem bebê de mãe, certo? Tudo isso é extremamente vantajoso, certo? Quando se trata da questão da cesárea. Permanência no hospital, ou seja, a cesárea, você tem uma permanência 48, 72 horas, um parto normal 24 horas, 36 horas, certo? Então, todos os estudos, todas as evidências científicas mostram que o parto normal é muito melhor para a mulher e a gente precisa tirar mitos e crenças tipo, você vai cortar, não vai cortar. Então, a episiotomia, que é o corte que se dava de rotina, hoje ele é seletivo. Tem mulheres que precisam, mulheres que não precisam. Então, algumas mulheres têm medo, mas doutor, vai estragar tudo lá embaixo. Não estraga nada, fica tudo como era antes. A dor, né? Doutor? A dor do parto é uma dor gostosa, ou seja, é uma dor que pode ser prazerosa porque o fruto é o filho. E eu tive certeza absoluta disso, por quê? Porque a mulher parindo, no momento em que o bebê, a cabeça do bebê pressionava a vulva e a vulva entreabria, a gente já visualizava a cabeça, eu olhei para ela, porque a gente pare junto, né? Ajuda, aí eu olhei para ela, está doendo, ela disse, tá, mas está gostoso. Eu digo, então vamos, né? Além disso, a ocitocina, que é o hormônio que faz as contrações uterinas, é denominado hormônio do amor. E a prolactina, que é o hormônio que faz a mulher produzir o leite, e só acontece no momento do nascimento do bebê, é o hormônio da maternidade. Então, Michel Audin é um francês, um ativista do parto normal, diz uma coisa muito interessante. No momento do pico do hormônio do amor, da produção do hormônio do amor e do hormônio da maternidade, nascido o bebê, o contato pele contra pele, de ir ao encontro, acontece o momento do apego. Mãe ama com apego. A relação de mãe e filha é visceral, nasce de dentro dela. Né? Toda mulher diz ao marido, eu vi isso várias vezes, né, da minha companheira, da minha esposa, o filho é meu. E de fato o filho é da mãe, né? Já mais um pouquinho desse bate-papo sobre partos aqui com o Dr. José Gaspar. O Band Entrevista volta em instantes.